9 de julho, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje vamos ler Isaías 29 ao 32. Mensagem contra Jerusalém. Ai de Jerusalém, o altar de Deus, a cidade onde o rei Davi armou seu acampamento. Deixem passar alguns anos com as suas festas religiosas, e então Deus castigará a cidade que se chama o altar de Deus. Os seus moradores chorarão e se lamentarão. A cidade ficará parecendo um altar coberto de sangue. Deus enviará um exército para atacar a cidade. Os soldados inimigos a cercarão e levantarão rampas de ataque contra as muralhas. A cidade será arrasada. Os seus moradores ficarão caídos no chão. Falarão como se fossem espíritos, cochichando e murmurando como fantasmas. Mas de repente, num instante, o Senhor Todo-Poderoso atacará os inimigos, aquela multidão de estrangeiros. Com trovões, terremotos e estrondos, com ventanias, tempestade e fogo devorador. Ele fará os inimigos virarem um pó fino. Eles serão como a palha que o vento carrega. Aí, todos os inimigos que estiverem atacando o altar de Deus, todos os exércitos que estiverem cercando a cidade com rampas de ataque, desaparecerão como se fosse um sonho ou uma visão. Todas as nações que atacarem o Monte Sião serão como um homem faminto que sonha, que está comendo e acorda ainda com fome. Serão como uma pessoa sedenta que sonha que está bebendo água e acorda ainda com sede. Aviso para os moradores de Jerusalém. Continuem sendo tolos se quiserem. Continuem cegos se preferirem. E sem terem tomado vinho ou cerveja, fiquem bêbados e andem por aí tontos. Pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem num sono profundo. Ele cobriu as cabeças de vocês e fechou os seus olhos. As cabeças e os olhos são os profetas, que não veem as visões que Deus envia. Agora, para vocês, todas as visões são como se fosse uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leiam a mensagem, a pessoa dirá: não posso, o livro está lacrado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: não sei ler. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passam de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Por isso, mais uma vez, vou deixar esse povo espantado, com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las, e o conhecimento dos que são instruídos não adiantará nada. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem: ninguém pode ver. Ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez: você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Promessa de salvação. Daqui a pouco, as matas virgens vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem, que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados, o Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres. Pois Deus acabará com os que exploram o seu povo. Os que zombam de Deus serão destruídos, e os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão. Deus acabará com os que acusam os outros falsamente. Acabará com os que procuram enganar os juízes, e com os que, por meio de mentiras, conseguem que os inocentes sejam condenados. Portanto, o Senhor que livrou Abraão de perigos diz o seguinte a respeito do povo de Israel: o meu povo não ficará desiludido outra vez. Eles nunca mais sentirão vergonha. Pois quando virem o que eu vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo. Reconhecerão que eu sou o Santo de Israel e me temerão. Então, os que perderam o juízo se tornarão sábios, e os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinamentos. Capítulo 30. Mensagem contra o acordo com o Egito. O Senhor Deus diz: ai dos meus filhos que se revoltam contra mim, que fazem planos sem me consultarem e assinam acordos sem a minha aprovação. Assim amontoam pecado em cima de pecado, pois, sem me pedirem licença, as autoridades de Judá foram ao Egito pedir socorro ao seu rei,
pois confiavam no seu poder para proteger Judá. Mas em vez de socorro virá desilusão, em vez de proteção haverá humilhação. Os embaixadores de Judá já chegaram ao Egito, às cidades de Zoan e de Anis. Mas eles só sentirão vergonha, pois os egípcios não os ajudarão em nada. Pelo contrário, serão motivo de vergonha e humilhação. Esta é a mensagem de Deus a respeito das feras da região sul. Os embaixadores atravessam uma região perigosa e difícil, onde há leões, cobras e dragões voadores. Nas costas dos seus jumentos e dos seus camelos vão os presentes e as riquezas que levam para um povo que não pode socorrê-los. Pois a ajuda do Egito não vale nada, por isso estou pondo no Egito o apelido de o dragão manso. O Senhor Deus me disse: escreva uma mensagem numa tábua, a fim de que fique registrada para sempre, como testemunha eterna contra o povo. Pois são gente rebelde, pessoas mentirosas que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas: não nos anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem. Deem fora, parem de nos amolar. Não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Por isso, o Santo Deus de Israel diz ao seu povo: vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo no muro alto. De repente, o muro desmorona e cai no chão. Vocês serão completamente destruídos como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nenhum caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. O Senhor, o Santo de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse, pelo contrário. Disseram assim: não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam se puderem, mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. 1000 de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. 5 inimigos farão com que todos vocês fujam. Os poucos que restarem perecerão, um mastro de bandeira sozinho no alto de um morro. Deus abençoará o seu povo. No entanto, o Senhor continua esperando, porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês, pois Ele é Deus que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Povo de Jerusalém, moradores de Sião, vocês não vão chorar mais. Quando vocês clamarem pedindo socorro, o Senhor Deus ficará com pena de vocês. Ele os ouvirá e atenderá. O Senhor lhes dará o pão de dores e a água do sofrimento, mas não se esconderá de vocês. Ele é o seu mestre e vocês o encontrarão quando quiserem. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Vocês pegarão as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos folheados a ouro e os jogarão fora como se fossem coisas impuras. Vocês dirão a eles: fora daqui. Quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva e as colheitas serão boas. Haverá muito pasto para o gado, e os bois e jumentos que vocês usam para arar os campos comerão da melhor ração, preparada cuidadosamente e misturada com sal. Quando chegar o dia em que os inimigos forem mortos e as suas fortalezas destruídas, rios e riachos jorrarão de todos os morros e de todas as montanhas. Quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os ferimentos que ele mesmo causou, a lua brilhará tanto como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como se num só dia brilhasse a luz de 7 dias. Deus castigará a Síria. Atenção, o Senhor Deus vem de longe. É Ele mesmo que vem. Ele chega furioso no meio de grossas nuvens de fumaça. Cheio de ira, ele fala. As suas palavras são como um fogo devorador. O sopro do Senhor é como uma enchente que sobe até o pescoço das pessoas. O Senhor peneira os povos como se fossem trigo e os joga fora como se fossem palha. Ele põe freios na sua boca e os leva por caminhos errados. Mas vocês cantarão de alegria como fazem nas noites das festas sagradas. Vocês ficarão felizes como os que, ao som da música de flautas, sobem o monte sagrado para adorar o Senhor, o forte protetor de Israel. A voz majestosa do Senhor será ouvida por todos, e ele mostrará a sua ira furiosa. Haverá fogo devorador, trombas d'água, tempestades e chuvas de pedra, e ele levantará o forte braço para castigar.
Os assírios ficarão apavorados ao ouvirem a voz do Senhor, ao sentirem o peso do seu castigo. Ao som de tambores e de liras, o Senhor surrará os assírios com o seu bastão. Ele mesmo lutará contra eles. Há muito tempo está preparada para o rei da Síria uma fogueira em que ele será queimado. Ela está num lugar fundo e largo, e há bastante lenha para queimar. Como um rio de enxofre, o sopro do Senhor porá fogo na lenha. O Egito não pode ajudar. Ai dos que vão para o Egito procurando ajuda. Eles confiam num povo que tem muitos cavalos e carros de guerra, num país que tem cavaleiros valentes, mas não confiam no Santo Deus de Israel. Não pedem ajuda ao Senhor. Porém, o Senhor é sábio e sabe fazer com que a desgraça venha. Ele sempre cumpre o que promete. Por isso, ele ficará contra os que praticam o mal, contra todos os que ajudam as pessoas perversas. Os egípcios não são deuses. Eles são apenas seres humanos, e os seus cavalos são apenas animais mortais. Não são espíritos mortais, imortais. E quando o Senhor levantar a mão para castigá-los, todos cairão mortos de uma só vez. Tanto o Egito, a nação forte, como Judá, a nação fraca. Deus protegerá Jerusalém. O Senhor Deus falou comigo e disse: um leão que pega e mata uma ovelha não se assusta nem foge quando os pastores vêm gritando. Mesmo que sejam muitos e gritem bem alto, assim também eu, o Senhor Todo-Poderoso, não me assustarei quando descer para lutar no Monte Sião. Como uma ave fica voando por cima do seu ninho para protegê-lo, assim eu, o Senhor Todo-Poderoso, protegerei Jerusalém e salvarei a cidade e livrarei o meu povo. Povo de Israel, vocês se afastaram para longe de Deus, mas agora arrependam-se e voltem para Ele. Naquele dia, todos vocês jogarão fora as suas imagens, revestidas de prata e de ouro, que só servem para fazer vocês pecarem. O Senhor diz: uma espada derrotará os assírios, uma espada os matará, mas não será a espada de um ser humano. Eles fugirão da batalha, e os seus jovens serão feitos escravos. O rei fugirá apavorado, e os oficiais, cheios de medo, abandonarão as suas bandeiras. Assim fala o Senhor, que em Jerusalém tem o seu altar, onde sacrifícios são queimados. Capítulo 32. Um reinado de justiça. Virá o dia em que um rei reinará com justiça, e as autoridades governarão com honestidade. Todas elas protegerão o povo como um abrigo protege contra a tempestade e o vento. Eles serão como rios numa terra seca, como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então todos poderão ver claramente de novo, e de novo ouvirão, tudo facilmente. Serão ajuizados, entenderão as coisas e poderão falar com clareza e inteligência. Ninguém dirá que um sem vergonha é uma pessoa de valor, nem que o malandro merece respeito, pois o sem vergonha diz mentiras e está sempre planejando fazer maldades. O que ele diz a respeito do Senhor é falso. Ele faz estas coisas que Deus detesta. Nega comida aos que têm fome e água aos que estão com sede. O malandro faz trapaças, inventa mentiras para prejudicar a causa dos pobres, mesmo quando eles têm razão. Mas quem é direito faz planos honestos e é correto em tudo o que faz. Mensagem para as mulheres de Jerusalém. Mulheres desocupadas, escutem o que eu vou dizer, prestem atenção. Mulheres que não se preocupam com nada. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês ficarão aflitas, pois não haverá colheita de uvas. Vocês têm tido uma vida sem preocupações, mas agora tremam e fiquem aflitas. Tirem suas roupas e vistam roupas feitas de pano grosseiro. Batam no peito em sinal de tristeza. Chorem porque as terras boas e as parreiras carregadas de uvas foram destruídas. Espinheiros e mato crescerão na terra do meu povo. Chorem por causa da cidade que era tão alegre, por causa das casas que estavam cheias de pessoas felizes. O palácio será abandonado, a cidade ficará vazia, e as fortalezas virarão montes de ruínas para sempre. Ali os jumentos selvagens andarão à vontade, e os rebanhos passarão. Um tempo de paz e de justiça. Mas Deus derramará sobre nós o seu espírito. Então o deserto virará um campo fértil, e as terras cultivadas darão melhores colheitas. No país haverá justiça por toda parte. Todos farão o que é direito. A justiça trará paz e tranquilidade, trará segurança que durará para sempre. O meu povo viverá em lugares seguros, todos estarão em paz e segurança nas suas casas.
Uma chuva de pedra destruirá a floresta e a cidade será arrasada. Todos vocês serão felizes, terão muita água para as suas plantações e pastos seguros para os seus jumentos e o seu gado. Leitura extensa hoje, né? Isaías, as leituras sempre são mais extensas. Ele tem 66 capítulos, embora não seja o maior livro da Bíblia. O maior é Jeremias, que embora tenha 50 capítulos, são de volume maior do que os 66 capítulos de Isaías. Eu queria falar um pouquinho sobre o contexto que a gente leu, porque uma coisa que eu percebi nesse contexto foi explicitamente o povo ouvindo as palavras de profecia provindas de Isaías acerca da destruição, acerca da convocação a se arrepender, e eles fingiam que não havia nada errado, continuavam a fazer segundo aquilo que estava em seus corações. E aí, diante de um eminente juízo, a gente vê que eles começam a buscar alianças, alianças inescrupulosas, como, por exemplo, eles tentam fazer aliança com o Egito, buscar ajuda do Egito. E óbvio que eu quero fazer uma aplicação, né? Quando muitas vezes, vamos falar da gente, né? Vamos trazer pra gente, quando a gente sabe que está fazendo uma coisa errada, quando a gente sabe que está fazendo algo fora da vontade de Deus, a gente tem essa consciência, mas se nega a ouvir a verdade, né? Como o próprio Isaías falou aqui, né? Que eles não queriam ouvir, eles procuravam profetas para falar para eles aquilo que era agradável aos seus ouvidos. Então, quando alguém age dessa maneira, quando a gente age dessa maneira, automaticamente o que vai acontecer? Nós vamos tentar fugir do juízo de Deus, mas o que ficou claro aqui é que não havia nada que eles pudessem fazer senão enfrentar o juízo de Deus sobre o pecado. Então, o que a gente precisa compreender e tirar como lição dessa passagem? É muito mais fácil se render ao tratamento de Deus, é muito mais fácil aceitar a exortação, reconhecer o erro. Quantas vezes nós escolhemos um caminho muito mais árduo, que é o caminho de negar a verdade, de negar o ensinamento do Senhor, muitas vezes movidos pela nossa soberba, pelo nosso orgulho, pela nossa intrepidez de querer fazer da nossa maneira. E aí a gente vê o que acontece com o povo de Deus que decidiu fazer dessa maneira. Por mais que Deus levantasse profetas, eles determinados agiam conforme aquilo que estava em seus corações. Ele fala aqui no capítulo 30, versículo 10. Eles pedem aos videntes que não tenham visões. E dizem aos profetas, não nos anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem. Consciente disso. Né? Conscientes. Então eles estavam conscientes que estavam errados, mas procuravam profetas que agradassem as suas concupiscências, os seus desejos de continuarem se rebelando contra os ensinamentos do Senhor. Então não queriam ser pastoreados, queriam ser chalerados. Exatamente. E aí o Senhor traz essa realidade. Olha, vocês vão pedir ajuda ao Egito, mas o Egito não vai poder fazer nada por vocês. Mas Deus continua sendo Deus, né? Sim. 18. No entanto, ou seja, o Senhor continua esperando. O que ele está esperando? Ele está esperando que o povo se arrependa, que o povo busque a Ele, que o povo mude de mente, disponha o coração a obedecê-lo. Deus é longânimo. E essa palavra, no entanto, o Senhor continua esperando, fala dessa longanimidade de Deus. O que é longanimidade? É tardar em se irar. É tardar em manifestar o juízo. E a gente vê o quanto que isso realmente tardou, porque quando a gente fala aí dos profetas maiores, profetas menores, são todos aqueles que Deus levantou para buscar converter o povo sem ter a necessidade de enviar o juízo. Mas aí o juízo vem porque o povo realmente se nega a arrepender-se. Aqui Isaías percebe que ele tem as profecias que Deus falou através dele, muitas delas ele está dizendo para os tempos da atualidade, né? É porque a Bíblia ela sempre está dentro dessa perspectiva de ter uma mensagem atualizada. Agora existem profecias no livro de Isaías que não se cumpriram ainda. Uhum. Existem profecias do livro de Isaías que estão relacionadas ao reinado milenar de Cristo sobre a terra. Exato. Quando ele fala logo no início do livro, quando ele fala que
o leão se deitará com o cordeiro, que a criança colocará a mão dentro da pedra onde tem a serpente não lhe picará. E isto fala do reino milenar de Cristo. Então existem sim profecias em Isaías que ainda não se cumpriram. Ok? Ok. É muito complexo esse livro. Eu fico prestando bastante atenção. Mas eu percebo realmente isso, de que ele fala para aquele tempo e existem coisas que não se cumpriram, como você disse, mas que apontam para esse tempo, né, milenar, para esse. E aqui a gente percebe que algumas coisas também são aplicadas aos momentos dessa geração, né? A gente percebe, na verdade, o tempo todo a gente está percebendo. Isaías realmente foi um profeta muito diferente na época, né? Sim, ele veio realmente com essa mensagem de confronto, de exortação. Ele não se submeteu Ele era profeta. Ele não se submeteu aos conchavos, né, às manipulações. Ele resistiu às perseguições. Ele resistiu a todo o rechaçamento que recebeu por pregar a verdade, por falar aquilo que o povo não queria ouvir. Ele não se vendeu. Ele não deixou de pregar o que Deus queria que ele pregasse para poder... Para agradar Exato, as pessoas, não. né? Ele manteve-se firme. E foi odiado, né? E foi odiado por isso. É isso aí. Outrora tivessem eles dado ouvido a Isaías. Se eles tivessem dado ouvido a Isaías... Muita coisa hoje também seria diferente. Não teria sido necessário Deus levantar Jeremias. Que Deus levanta Jeremias, e Jeremias não só é o profeta que fala sobre o cativeiro, como é o profeta que vê a consequência do pecado, vê o cativeiro acontecer. E é por isso que ele escreve Lamentações de Jeremias. Mas isso está lá mais para frente, depois a gente fala. Fica com essa palavra. Se existe alguma área da sua vida que você entende que Deus está te exortando para que você mude o caminho. Converter significa dar uma meia volta. Não é de 360 graus, senão você volta ao mesmo lugar. Mas é de 180 graus. Aceite, não resista. Porque o amor de Deus... sem sombra de dúvida, ele está te redarguindo para que você possa viver a plenitude do que ele tem para sua vida. Que Deus te abençoe. Até amanhã.